Então, muito boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Comentávamos agora há pouco aqui, em uma mini reuniãozinha, sobre julgamentos que a gente faz, sobre as expectativas que a gente tem em relação aos outros, que nos geram frustrações, né? Porque a gente só se frustra quando acha que alguém vai achar alguma coisa do que nós não achamos que deve ser. Meio complicada essa frase. Mas o que eu trouxe para dividir com vocês hoje, primeiramente queria fazer uma oraçãozinha. Então vamos esquecer o mundo lá fora. Convido a vocês a fecharem os olhos de leve, sentirem as plantas dos pés no chão. Vamos esquecer o mundo lá fora por uns instantes, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E pedir no nosso íntimo, no fundo da nossa alma, aquilo que aqui viemos buscar. Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, nos visita hoje e pede que, se tivermos alguma dor física, algum problema físico, que coloquemos a mão direita sobre esta parte do corpo. Não precisa ter vergonha, ninguém está vendo. Vamos pedir que os remédios espirituais desçam sobre nós, que sejamos receptores da cura do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Que o manto de Mãe Maria nos cubra, acalente o nosso coração, serene nossa alma e cuide do nosso porvir. Te pedimos, Pai, que aprendamos a orar, sem esquecer que temos que trabalhar também. Que possamos dar sem olhar a quem, a servir, sem perguntar até quando. Se tivermos que sofrer, que não magoemos ninguém. Se o progresso nos assistir, que não percamos a simplicidade. Que possamos semear o bem, sem pensar em resultados. Que possamos marchar para frente, sem contar os obstáculos. Que saibamos escutar, sem corromper os assuntos. Que a gente possa compreender o próximo, sem exigir que ele nos entenda. Que nos respeitemos a nós mesmos e os nossos semelhantes, sem reclamar considerações. Que possamos dar o melhor de nós, para nós, para os irmãos necessitados. Um sorriso, um abraço. Obrigado, Pai, por mais um dia. E que assim seja. Hoje é um baita dia, né? Baita dia para a gente ficar em casa tomando uma sopinha. Nós estamos aqui, comentávamos agora há pouco, em nome do maior psicólogo, do maior psiquiatra, né? Do maior psicoterapeuta que já existiu, que foi Jesus. E é com muita alegria que a gente se encontra nesse momento, eu principalmente. E diante das atribulações do dia a dia, do a gente querer fazer tudo na hora, tudo para ontem, a gente nem sequer escuta uma pergunta e já quer responder. Tudo por instinto, comentávamos também antes, no
o querer ajudar as pessoas. Quando a gente vê alguém que está em situação menos privilegiada do que a nossa, o nosso instinto de querer ajudar. E aí surgiu a ideia de que tem que haver sempre um equilíbrio, seja ajuda financeira, ajuda psicológica, sem querer ser mais do que ninguém, mas eu acho que quem tem a necessidade de auxílio tem que fazer o primeiro movimento, teria que ter a humildade de pedir auxílio, porque na nossa inocência de querer auxiliar, a gente pode prejudicar. Então a mensagem de hoje aqui diz: acalma-te. Às vezes uma vaga melancolia assedia o nosso coração, principalmente quando analisamos os esforços na direção ao bem e ao progresso. Quando isso ocorre, deixamos que o desânimo tome conta de nós, passando a enxergar a vida com as cores carregadas. A gente se julga com extrema severidade. Eu já estou meio careca e vou continuar a ficar mais careca ainda de dizer: a gente se julga demais. Nós não sabemos o valor que temos e o poder que temos. A maioria de nós aqui, depois que eu dei uma olhada, não tem mais 20 anos. Eu passei um pouquinho de coisa, mas tudo bem. Então vem esquecimento, vem aquelas gafes que são muito engraçadas às vezes. Esses dias eu parei num posto, fui pegar um produto para a empresa lá e desci da caminhonete e fui conversar com um cara. Fui dar a mão pro rapaz e era aqueles bonecos que ficam vestidos assim, apontando. Agora quando eu chego no posto, os caras dizem: chegou o tio do boneco. A gente está fazendo uma coisa pensando no outro. E como a gente já não tem 20 anos, a coisa acumula, né? É aquela coisa de quer fazer mil coisas. O Sandro falava na palestra passada da quinta-feira, que ele me comentou, sobre a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes não consegue fazer nada. Quer dizer, na maioria das vezes a gente não consegue fazer o que tem que fazer bem feito, né? Quando Jesus te convidou a caminhar com Ele, não te perguntou se eras bom, se eras forte e perfeito, se praticavas o perdão, se usavas a justiça para com o teu semelhante. Não fez nenhuma exigência, apenas convidou-te a segui-lo. E como conforto para todos nós, assegurou-nos que não vinha para os sãos, Miguel fala muito disso, mas sim para os doentes. Ele nos deu essa chance, a nova encarnação, para a gente resgatar débitos passados, como falávamos aqui com a dona Neuza antes. Ele não perguntou para mim se eu era motorista, se é industrial, se é RH, se é dona de casa, se é profissional da comunicação. Não perguntou nada disso. Ele só nos ofereceu o caminho. E volto lá no início. Quando a gente vai ajudar as pessoas, não dizer o que ela tem que fazer, o que ela precisa fazer, apenas dar caminhos. Usa para contigo justiça e bom senso, lógica e compreensão que advém do autoconhecimento. O estudo, né? Nós estudando e tendo coerência, a gente sabe o que pode e o que não pode fazer. Às vezes eu vejo homens e mulheres andando de bicicleta, aqueles corpaços lá, eu já me falta respiração só de ver eles andar de bicicleta. Se eu andar de bicicleta, eu vou andar 2 quadras e se foi Martins. Todavia é importante compreenderes que é passível de falhas, quedas e erros, mas é igualmente importante saberes que te é lícito o reerguimento e a correção, uma vez que ainda estás a caminho. Se caiu, se levanta. É mais fácil, é mais bonito alguém te ver levantando do que alguém te ver caído para cima. Porque aí tu vai ser digno de compaixão, de pena. E ninguém gosta de ser chamado de coitadinho, né?
recorda que a pedra anônima escondida na estrutura do edifício é aparentemente sem importância, mas sem ela não haveria solidez na construção. Eu dizia antes que a gente não se dá o valor, mas imaginemos nós, cada um de nós aqui agora, se nós não estivéssemos na família que estamos, como seria essa família? Façamos uma mini regressão. Quantas vezes nós apaziguamos uma briga na família? Quantas vezes a gente deu o ombro para um familiar chorar? Quantas vezes a gente ergueu um familiar? E não só familiar, o ciclo de trabalho na empresa, um social mesmo. Nós temos peças muito importantes aonde nós estamos. Nós temos que estar aqui agora, nesse momento. Cada um está sentado na sua cadeira que tem que estar. Cada um tem a sua poltrona aqui, já tinha o remédio colocado na sua poltrona. Não significa que você sentaram em cima do remédio. Quando você sentar no remédio, o remédio foi absorvido pelo organismo. Por isso que comentamos sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que está aqui, sim. Luta contra esse mal insidioso, que é a melancolia e o desânimo. São ervas daninhas que tendem a proliferar, levando-te a passos rápidos à depressão obsidiana. Esses dias eu me senti o pior dos espíritos, me senti muito fraco no sentido de falta de fé. Quarta-feira passada era meu dia de fazer palestra, e por conta de um acontecimento na terça-feira à noite, eu fiquei muito para baixo. Digo, não, isso não pode estar acontecendo comigo. Por que comigo? Porque me coloquei lá embaixo, né? Me atirei no chão e pedi que me pisasse em cima. Aí pedi para o Miguel fazer, e gentilmente se prontificou. E eu pedi uma desobsessão. E porque não pode, isso não está certo. Aí, beleza, fizemos a desobsessão, eu saí para fora. A Paula foi para doutrinar. E por surpresa de todos, não era um obsessor, é um irmão que trabalha na casa nas quartas-feiras. E nos deu uma aula de autoajuda, de altruísmo. E está presente aqui também. Então quando a gente está meio ruim, isso se chama falta de fé. Falei várias vezes aqui também. Quando a gente está meio ruim, qualquer mosquito que tromba na gente, a gente se desespera. E eu disse que me achei o pior dos espíritos, porque, sendo espírita eu sei como funciona, e por quê? Aí, escutando uma palestra também esses dias, do Divaldo, ele disse que tentou suicídio, uma irmã dele se suicidou, ele teve milhões de problemas na família e está lá. Por quê? Porque ele tem certeza, ele tem muito mais certeza de tudo que ele vê, de tudo que ele sente, de tudo que ele estuda, de tudo que ele fala. Ele vive muito mais tudo isso. E quando te supres de autoestima, corrige ao mesmo tempo os erros que detectares. Quando a gente está bem, não dá para dizer, não, agora está tudo certo, eu só vou para frente. Quando a gente está bem, a gente tem que analisar, prestar atenção, que a gente continua com erros, com falhas, né? Mas detectando elas, temos que lutar contra elas. Se não der hoje, amanhã, um pouquinho por dia. Encher um balão um pouquinho por dia. Enriquece-te com a palavra de Jesus, confiando nele e em ti. A autoconfiança, né? A opinião dos outros. Nossa, como a gente dá valor à opinião dos outros. E quando a gente tem uma encruzilhada, uma decisão para tomar, às vezes a gente sozinho não consegue. A gente tem que pedir opinião. E daqui a pouco a opinião que nos vem é contra a nossa vontade. E a gente, por medo
de retaliação ou de pensamentos que as outras pessoas vão fazer, vão dizer, a gente faz a vontade do outro e não a nossa. De novo aqui, ó. Não subestimes teus valores e méritos, nem desmereças os teus esforços. Quando a gente consegue uma coisa nova, uma coisa boa, uma coisa diferente, a gente desconfia. Será que eu mereço? Né? Normalmente é assim. Claro que merecemos. Merecemos por quê? Porque pedimos primeiro. E uma hora ou outra vem. Se veio, é porque a gente merece. Perseveremos praticando a nobre moral cristã do Evangelho, construindo em ti defesas salutares e conceitos sadios acerca de ti mesmo, afastando de ti a tristeza e a melancolia, que são filhas espúrias da frustração e do desamor. Todo mundo gosta de amor, ninguém gosta de desamor. Então vamos nos dar valor, vamos acreditar no nosso potencial, que nós podemos ter 50, 70, 80 anos, nós podemos. Eu vi uma frase muito bonita esses dias. Quem fica entre a luz e a treva causa sombra. Não vamos ficar no meio. Vamos ser aqueles que projetam a luz. Aí não vamos ter tempo de projetar a sombra. Porque uma vela dentro de um estádio de futebol vira o centro das atenções. Nós não precisamos ser o centro das atenções. Vamos tentar, pelo menos, tentar já é alguma coisa. É irradiar luz por onde quer que nós passemos. Um pouquinho que seja, um pouquinho por dia. Se amanhã um de vocês, qualquer um, só um, lembrar de alguma coisa que eu disse hoje, eu já ganhei minha encarnação. Se lembre, tá? Todo mundo ganha. Então eu convido vocês a fecharem os olhos novamente. Vamos encerrar esses breves minutos com as bênçãos do Pai Criador, do Mestre Jesus, do Pai José, que nos apresentou palavras de ânimo, palavras de energia, uma injeção na veia de amor, agradecendo aos guias espirituais desta casa, os sentinelas, e agradecendo a presença de todos vocês aqui. O plano espiritual exulta, agradece e com certeza nos fornece energias suficientes para mais uma semana, e que na próxima semana possamos estar aqui novamente, melhores, mais alegres, em busca de luz, em busca de nossa reforma íntima, em busca daquilo que aqui viemos buscar. E te pedimos, Pai, que saímos daqui hoje cheios de alegria, que saímos com aquilo que viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, e no compromisso de sermos melhores a cada dia, nem que seja um pouquinho. A escala da evolução ainda é grande, mas a passos lentos estamos nos modificando, nos melhorando. E é por isso que estamos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, Pai Criador, em nome da luz, que assim seja.